É o seguinte, gente. Existe uma angústia muito grande em você estudar e não ter a clareza se você está indo no caminho certo ou não. Eu já falei sobre isso várias vezes e muitas vezes isso é o que faz as pessoas desistirem de estudar. Isso é uma coisa séria. Então, pessoas desistem de estudar, pessoas desistem de fazer o seu melhor, pessoas param no meio do caminho, né, e terminam indo fazer outra coisa, porque elas não conseguem entender que estão progredindo, que estão evoluindo, que estão no caminho certo. E por isso eu quero repassar aqui com vocês hoje uma estratégia para que a gente chegue a esses dados, para que a gente chegue a essas informações que vão dizer para a gente que a gente está no caminho correto. Você quer sair do ponto A para o ponto B. O ponto B é a aprovação. Ou melhor, é a posse. Né? A aprovação é só, né, mais um checkpoint, mas é a posse. Você quer se tornar um servidor público, está aqui. Para você sair do ponto A para o ponto B, você precisa saber se está no caminho certo. Não adianta, né? Ontem eu peguei a estrada, aí num dado momento eu perdi uma entrada. Né? E quando você perde a entrada na BR, dá logo um desespero assim, né? Você perde a entrada, aí fala assim, agora onde é que vai ter um retorno? Aí fala, sei lá, né? Vai ter um retorno, sei lá, em algum momento vai ter, né? Aí você vai, aí vai, né? Foram 5 quilômetros. Então veja, eu gastei 10 quilômetros a mais simplesmente porque eu perdi uma entrada. Eu estava prestando atenção ali no caminho, eu terminei indo pelo caminho errado. Você chega em outro lugar completamente diferente, então você precisa saber se está no caminho certo. O meu caminho está me levando até esse lugar? Beleza. A gente consegue saber se está no caminho certo com uma razoável segurança. É um pouco mais difícil saber se a gente está na velocidade certa, mas dá para saber também. Então eu vou tirar um tempinho aqui para explicar para vocês como saber se você está no caminho certo e como saber se você está na velocidade certa. O caminho é para onde está apontando. Né? Para onde está apontando. Então, para onde a gente vai? Sai daqui e vai para lá, sai daqui e vai para lá. Então, você estuda e o seu objetivo, micro-objetivo, no momento do seu estudo, é acertar as questões. Então, se você estuda o assunto A, você resolve questões do assunto A, e se você estiver acertando essas questões, ou a maior parte delas, quer dizer que aquilo ali está funcionando. Como é, em que momento é que a gente vai fazer isso e como a gente vai compilar esses dados para ter a certeza de que a gente está no caminho certo? Existem 2 momentos para resolver questões, certo? Tem o momento em que você está estudando o que você acabou de estudar. Então você está lá lendo seu PDF, assistindo sua videoaula e tal. Aí termina o PDF, lá no final, o professor te dá o quê? Uma quantidade lá de questões. Depende muito da matéria, depende do estilo do professor, depende de um monte de coisa. Às vezes são muitas, às vezes não são tantas assim. Tem matéria que nem tem muitas questões para você resolver. Né? Na época em que eu escrevia material de legislação específica, esse era um dos meus grandes sofrimentos. Assim. Porque às vezes eu ia escrever sobre uma lei que sequer caiu em provas anteriores. Então eu tinha que criar questões. Então eu não conseguia criar mais do que 20 ou 30. Era difícil. Mas já o professor lá de uma matéria muito comum, talvez ele meta lá 100 questões, 200 questões no PDF. Beleza. Resolver essas questões é importante? Sim, é importante. Faz parte do processo. Precisa resolver todas as questões do PDF? Não, não precisa resolver todas. Se forem muitas, você pode limitar. Porque senão você vai gastar um tempo enorme fazendo aquilo ali para fixar. Agora, lembre-se que o objetivo de resolver as questões do PDF é fixar a matéria que você acabou de estudar. É manter aquilo ali na sua cabeça. Por quê? Você tem contato com o conteúdo teórico e você pega aquele conteúdo teórico e coloca ele num nível de prática, não é exatamente prática, né? Porque você ainda está ali na frente de um papel, de uma caneta, de uma tela. Né? Você não está exatamente praticando. Né? Se fosse praticar direito administrativo, era como? Né? Fazendo parte de uma comissão de PAD, e talvez fosse isso, né? Mas não é exatamente isso que a gente está fazendo, só que você está aplicando aquele conhecimento a uma situação prática, que é a situação prática que você vai enfrentar, que é resolver uma questão. Então você ativa regiões diferentes do seu cérebro. Então você pega um conhecimento com o qual você teve contato e foi passando, e você empacota esse conhecimento de uma maneira um pouquinho diferente, e você aplica a hipóteses que são trazidas. Então isso é muito útil nesse processo de aprendizagem.
Só que essas questões que você resolve assim que terminou de ler o PDF ou assistir a videoaula, elas não testam o seu desempenho. Por quê? Por uma razão muito simples. Resolver questão na hora que você acabou de estudar é muito fácil. Concorda comigo? É muito fácil, velho. Você não precisa fazer um grande esforço para acertar. Às vezes, as questões são até bem difíceis e elas terminam exigindo um pouco mais de você. Só que, lembre-se, né, a sua memória ela vai acumulando, né, informações. Vai acumulando. Então, essas informações aí, elas estão no topo ali, né? Mas se o seu cérebro fosse uma pilha de livros, assim, né? Ia ser o livro do topo, mais fácil de pegar, né? Vocês já tentaram pegar um papel numa pilha de papel assim e termina fazendo uma bagunça? Outro dia eu estava procurando uma receita médica aqui no escritório mesmo, assim. Uma receita médica. Aí estava aqui em cima do negócio, aí tinha um livro, tinha mais uns 3 papéis e a receita no meio, não sei. Aí eu fui afastando o papel com preguiça, né, de tirar as coisas. Homem, né? Homem é um bicho preguiçoso, nada. Aí eu fui tirando, aí olhei, aí ia virando assim, né? Aí achei a receita. Aí quando eu puxei a receita, o que aconteceu? Tudo que estava em cima caiu, né? Aí deu aquela bagunçada assim. A memória da gente é mais ou menos assim, entendeu? É um negócio meio complicado. Quando a gente vai puxar uma coisa que está meio lá atrás, às vezes dá uma bagunçada. Por isso que a gente tem que treinar esse processo. Então, é muito mais fácil você estudar um assunto e em seguida ir resolver questões do que você estudar um assunto, depois outro, depois mais um. E aí você vai resolver uma questão aí. Uma questão cobra o assunto 1, outra cobra o assunto 2, outra cobra o assunto 3, outra junta 2, outra junta 3 e tal, não sei o quê. É complicado fazer isso. Eu sei, é difícil. Então, por causa disso, é fundamental que você faça simulados com frequência. Só que o simulado, ele não precisa ser aquele simulado do curso preparatório X. Não precisa ser aquele simulado da mentoria de fulano e tal. Pode ser também, tá? Nada contra, né? Mas se você ficar esperando esses simulados mais estruturados, só com questões inéditas, não sei o que e tal, você não vai ter uma quantidade grande deles para fazer. E é por isso que eu indico que vocês façam o simulado incremental, né? O simulado que vai adicionando novos conteúdos a cada semana. Então, qual é a minha indicação? Faça o simulado todo fim de semana. Ou escolha um dia na semana para fazer, não faz diferença. Mas faça semanalmente. E a cada semana você adiciona no simulado os temas novos que você acabou de estudar. A cada semana você adiciona novos temas. Cada semana adiciona novos temas. E ao longo do tempo, esse simulado vai ficar cada vez mais parecido com a sua prova, com o jeito que a prova vai vir. E como é que você resolve esse simulado? Vai lá no seu sistema de questões que vocês já assinaram. Vai lá no sistema de questões. E gera um caderno de questões que vai ser questões do nível do concurso que você está estudando, nível superior. Questões de bancas consagradas, né? Se você não sabe qual é a banca do concurso, você vai escolher o quê? Bancas consagradas. Sebrasp, FGV, FCC, né? Que tá meio embaixo ainda, mas tem questão também de alguns anos atrás. Fundação VUNESP, também é uma muito boa para encontrar questões mais difíceis, dependendo do concurso que você for fazer. Filtra os temas que você estudou. Não adianta, gente, fazer simulado de assunto que você não estudou ainda. Não adianta. Como é que você vai simular o quê desse jeito? Não. Você vai simular o quê? Só se quiser simular o desespero de chegar na prova e olhar para uma questão e não ter estudado. Aí, se for isso, vai dar bem certo. Você vai simular um desespero danado. Mas acho que não é esse o nosso propósito, né? Você vai resolver questões de temas que você estudou. Então tem que filtrar direitinho lá no sistema, bonitinho, os assuntos que você já estudou, para só aparecerem os assuntos que você já estudou. Aí a cada semana aquilo ali vai aumentando. Sobre estilos de questão, não sabe ainda como é que vai ser a prova? Bota questão múltipla escolha, certo ou errado. Pode misturar, não tem problema. Não tem problema. E a quantidade de questões, quanto mais melhor. A gente pode tentar refletir o máximo possível o que vai ser na hora da prova. Mas também depende do seu ciclo. Porque se você ainda está nas matérias da parte geral, então não adianta colocar matéria da parte específica no simulado, né? Então, né? Não vai dar certo, não vai funcionar. Então você não vai ter a quantidade de matérias que vai ter efetivamente no concurso. Você vai ter metade, às vezes até menos. Então vai lá e filtra essas questões desse jeitinho.
Põe lá 50, 60, 70 questões, depende do tempo que você tiver. O tempo importa mais do que qualquer outra coisa. E resolva essas questões como se fosse uma prova mesmo. Tá bom? Senta com calma, vai. Então, você vai fazer na tela do computador, tal, beleza. Né? Mas vai fazer o máximo possível como se aquilo fosse uma prova. Né? Tempo específico, cronometra bonitinho, vê quanto tempo vai demorar. Né? E você resolve as questões e depois você vê o resultado. Professor, fiz o meu simulado incremental e acertei 60%. Estou em desespero. De vez em quando eu recebo essa mensagem. Desse jeitinho. Estou em desespero. Não vai dar certo. Aí eu digo, calma. Respira. Vem contigo, vamos ver o que está acontecendo. Aí eu digo assim, ó. Vai lá no seu sistema de questões e gere um relatório com os temas das questões que você errou. Aí, frequentemente, o que acontece é o seguinte. Esse relatório vem, aí quando eu olho, eu digo, olha, quantos temas de direito administrativo você estudou? Aí tem lá, sei lá, 20 temas eu estudei. E você errou questões de quantos? 3. Olha só. Vejam que informação importante, não é? A gente tem uma informação fundamental. Por quê? Você não precisa estudar 20 temas de novo se você está errando questões em 3. E quanto mais simulados você fizer, mais clareza você vai ter de onde estão as suas deficiências. E você vai poder trabalhar para suprir essas deficiências. Aí vai ser um estudo cirúrgico, um estudo estratégico, um estudo direcionado para o seu problema, para a sua deficiência, para o que você está devendo. Então, se você está devendo 3 temas de direito administrativo, vamos lá nesses 3 temas de direito administrativo. Às vezes, gente, o que falta é assim... essa semana eu conversava com uma pessoa da mentoria, um aluno da mentoria, e ele me falou assim, professor, eu só acertei 60% do meu simulado de direito constitucional. Simulado não, era uma bateria de questões que tinha pedido para ele fazer. Só acertei 60%, estou muito triste. Aí eu disse, beleza, vamos analisar. Aí eu, você errou aqui essa quantidade de questões e tal, o que é que fez você errar? Aí ele disse, nesse caso, tá, esse aluno, ele não tinha começado a estudar ainda. Ele já era servidor, tinha estudado no passado e tal, e eu queria justamente saber qual era o nível dele em cada matéria, para a gente poder, né, planejar o estudo dele. Aí eu disse, o que foi que você errou? Olha lá. Aí ele fez, isso aqui eu errei porque eu não lembro de tal coisa. E eram informações muito pontuais, tá? Era assim, eu não lembro, sei lá, se esse crime é inafiançável e imprescritível, que está lá no artigo 5º da Constituição. Eu não lembro o prazo de não sei o que lá. Eram detalhes que ele não lembrava. Aí depois de um tempo eu olhei para ele e disse, você está vendo o que eu estou vendo? Você lembra os conceitos, você entende a estrutura, você entende o que a questão está dizendo, mas tem uma pequena peça de informação naquela questão que você não conseguiu recuperar. Você percebe como é fácil resolver esse problema? Uma vez que você olhar a Constituição, está resolvido. Você não esquece mais, pelo menos por enquanto. Ele olhou para mim muito impressionado. Assim. Mas, professor, eu não tinha pensado sobre esse ponto de vista. Aí eu disse, pois é, por isso que você entrou na mentoria, não é? Para isso que as pessoas entram na mentoria, né? Para eu poder pensar por elas e com elas, né? É isso que a gente faz aqui, né? E ele ficou super feliz, assim. Ficou super feliz. Não, realmente. Assim, papai, eu vou conseguir. Eu disse, vai, tenho certeza que vai. E desse jeito a gente vai evoluindo, a gente vai se desenvolvendo. Agora, eu tenho um pouco de preocupação quando eu vejo alguém que não tem esses dados. Tá? Porque podem acontecer 2 coisas. Você pode estar melhor do que você imagina e talvez terminar desistindo sem razão. Vejam que coisa triste isso. Eu já vi isso acontecer mais de uma vez, tá? Pessoas que estão indo bem, que têm potencial e que terminam desistindo simplesmente porque elas não sabem que estão indo bem. Vejam que coisa maluca. A pessoa não sabe que está indo bem, ela acha que está indo mal. Aí eu fico assim, mas por que você acha que está indo mal? Não, professor, porque eu acho. Parece meu filho de 4 anos. Eu quero esse brinquedo. Por quê? Porque eu quero. Né? É a mesma coisa. Aí eu falo, não, é porque eu acho. Aí eu digo, mas eu não acho. E aí? 1 contra 1 agora. Vamos lá.
Chama tua mulher, chama teu marido para ver o que ele acha. Assim, aí vai ser assim, uma votação para ver se você vai desistir ou não. As coisas não funcionam desse jeito. O segundo risco é você achar que está bem, ir confiante, aí estuda errado, estuda pouco, né? Aí vai fazer a prova achando que vai arrasar. E aí o que acontece? A realidade se apresenta com um porrete na mão. Né? Você sai da prova com a sua autoestima destruída. E aí o que acontece com essa pessoa? Ela desiste também. Desiste porque achava que ia ser fácil. Enquanto a outra desiste porque achava que ia ser difícil. Vejam que negócio complicado, né? O caminho para você chegar é um só, mas para desistir tem um monte, ó. Qualquer outro aqui do lado, assim, ó, vai, você chega em outros lugares. Eu preciso que todos vocês tenham a clareza da necessidade de ter esses dados, índices de acerto. E digo mais, eu preciso que vocês tenham a clareza de um mecanismo de recompensa que faz o cérebro da gente funcionar e que é um troço que eu demorei anos para acreditar que existia. Mas é o poder do checkbox. Você sabe o que é um checkbox? Checkbox é um negócio que a gente faz assim, ó. Vou pegar uma caneta vermelha. Aí você tem lá uma coisa que você precisa fazer no dia. Aí você representa essa coisa com um... Não dá para ver, né? Não dá para ver não. Mas enfim, nesse post-it aqui tem um quadradinho vermelho. Dá pra ver agora? Tem um quadradinho vermelho, né? Aí você faz aquela coisa que você precisa fazer. Aí você faz isso aqui, é mágico. É mágico, gente. Aí você faz isso aqui, ó. Tá vendo? Você faz o check no checkbox. É uma besteira, né? Não é? É uma bobagem, assim. Mas é mágico. Isso é assim, ele engatilha um mecanismo de recompensa, que é um negócio aí. A galera da neurociência explica. Eu não sei muito bem a explicação, não. Mas dá um bem-estar danado, né? Quando você se vê fazendo o negócio, né? Então é assim, como é que você faz para ter um dia produtivo? Vê que negócio besta. Como é que você faz para ter um dia produtivo? Você decompõe as suas tarefas o máximo que você puder. Sabe por quê? Porque vai ser assim, ó. Opa, respirei, fui ali, fui aqui, marquei um checkbox, ó. Maravilha. Aí tu bota o checkbox, né? Ir no banheiro, tomar banho. É uma maravilha. Pode fazer. Funciona, dá certo, sério mesmo. Fazer o almoço. Tá lá, ó. E nos estudos, o que é que a gente faz? Eu tenho 1h30 planejada, que é uma sessão de estudos de língua portuguesa, checkbox. Depois eu tenho mais 1 hora de administração financeira orçamentária, checkbox. Cada coisa que você for fazendo, vai marcando. Isso funciona, tá? Parece bobagem, mas não é. Funciona muito bem. Tenham dados, resolvam questões, façam simulados e tenham o checkbox, tá? Isso é o que eu queria trazer para vocês hoje como uma informação do ponto de vista técnico. Tá? Achei importante enfatizar isso aqui hoje para aplacar as angústias de vocês, de vários de vocês, né? E para eu poder ficar também com a consciência tranquila de que todo mundo entendeu o que eu tenho para dizer. Beleza?